Eu quero que hoje muitas pessoas sejam edificadas e tirem as suas dúvidas sobre o que a Bíblia diz, né? O que a Bíblia diz. Porque nós não podemos julgar ninguém, não somos ninguém para julgar, porque se uma pessoa cometeu um aborto, né, ela com certeza deve ter algum motivo, não é? Ou às vezes ela não conhecia a palavra de Deus antes, não é? Enfim, diversos motivos. Sim. Então nós não podemos julgar, mas nós precisamos instruir essas pessoas o que a Bíblia diz. Então, pastor, eu já começo te perguntando: o que a Bíblia diz sobre o aborto? Vamos lá, né? Propriamente sobre a questão do aborto, a Bíblia ela não tem um ensino, ela não tem uma fala sobre este assunto. Certo. Porém, nós vamos perceber o seguinte: de uma ponta a outra das Escrituras, e eu costumo dizer muito isso para as pessoas, principalmente para os meus alunos de teologia, que a premissa fundamental da Escritura é a defesa da vida. A Escritura é um livro que, de Gênesis a Apocalipse, de uma ponta a outra, preserva, defende e fala acerca da manutenção da vida. Quando Jesus ele vem ao mundo, ele fala o quê? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Sim. Entendeu? Quando Jesus fala, aquele que crê em mim não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A vida. Então, vida é o tema-chave, é o tema central das Escrituras. Cristo veio a esse mundo nos redimir para que tenhamos vida. Vida, então, exato. Do princípio ao fim, a Escritura ela faz uma defesa em prol da vida. Então, tudo que é contrário à vida, ela acaba se tornando contrário à premissa fundamental, ou à vontade de Deus, ou o plano de Deus, né? Mas você vai ver que na época de Davi, ele escreve um salmo, que é o Salmo 139, do verso 13 a 16. Salmo 139. Isso. E ele fala de como, né, da beleza que Deus formou ele, entreteceu ele, gerou ele, né, no ventre materno. Então, quando você olha ali, você vê que a concepção, a ideia, ele já vê que aquele ser sendo gerado no ventre, ele já carrega vida, ele já carrega uma importância. Tanto que no episódio da situação lá com Betseba, ele ora para que a criança sobrevivesse no ventre, né? Sim, então ele tem até jejua, né? Isso, ele tem uma luta desesperada pela vida da criança. Exato. Que estava no ventre. Então Exato. Você vê que essa cosmovisão agora já evoluiu e já entende que a vida ela já acontece no ventre. Ou seja, que deve haver essa preservação. Ele no Salmo ele consegue enxergar, e ali já tem uma construção teológica dizendo o quê? Que a vida acontece no ventre, se dá no ventre. Então ali já existe vida. Quando você chega, por exemplo, em Jeremias, mais à frente ainda, num período posterior, você tem em Jeremias 1,5, Deus dizendo assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci e te constituí profeta às nações. Glória a Deus. E ali já vem uma revelação agora surpreendente. Por quê? Antes que saísse, olha. Isso. Na verdade, ali o texto ele faz uma reflexão, ele faz um apontamento, na verdade, para uma questão até metafísica. Porque ele fala, antes que eu gerasse você, antes que você fosse formado, eu te conhecia. Conhecia quem? Conhecia a alma dele. Então, você começa a perceber que, de certa forma, ali já tem uma evidência que, até mesmo antes da geração, antes da formação, já existia a alma, que a primeira coisa que Deus cria é a alma de um ser humano, né? Você chega em Jesus, nos dias de Jesus, que ele vai nascer, no Evangelho de Lucas, lá por volta do capítulo 1, do 41 ao 44. Diz que Isabel, quando encontra Maria, a criança estremece no ventre dela, como que saudando o Messias que está no ventre da Maria. Glória a Deus. Só que a Maria, ela tinha recebido a notícia que ela ficaria grávida. Então, tinha uma semana isso. É forte demais. Uma semana.
Já Isabel já estava no 6º mês. O texto no Evangelho de Lucas diz que, ao ouvir a notícia, depois da visitação do anjo a Maria, onde o anjo disse que, que o Espírito geraria nela a criança, que Deus envolveria com a sua sombra, passa-se uma semana e ela vai visitar Isabel, poucos dias. E aí a criança que está no ventre de Isabel já há 6 meses reconhece o bebê que está, ou o feto. Sim, que já está em Maria. Então, glória a Deus. Fica essas implicações, né? Da onde, pelo menos, dentro de uma visão bíblica, dentro de uma visão, de uma cosmovisão cristã, onde nós começamos a perceber onde está a vida, né? Exatamente.